Olá você, cristão, católico, espírita, não importa se você serve a alguma entidade, o Senhor Jesus me coloca, eu, pastor Nelson Gonçalves, da Igreja do Evangelho Quadrangular da Vila Fátima, Piracicaba, terra abençoada, Brasil, para te trazer uma mensagem que está em Lucas 8, a partir do versículo 40. É uma mensagem onde ali vão envolver, diria que 3 pessoas, além do próprio Senhor Jesus Cristo. Um homem por nome Jairo, que ele era príncipe, um líder de uma sinagoga. Ele tem sua filha doente, uma menina de apenas 12 anos de idade. A enfermidade era, eu diria, até mesmo que de morte. E ele, vendo o Senhor Jesus, ele se prostra diante dele e clama para que ele visite a sua casa. E sabe por quê? Porque ele sabia que onde Jesus passava, um milagre acontecia. Sabe o que eu costumo falar às vezes nas minhas pregações? Que se Jesus Cristo estivesse hoje aqui fisicamente, se ele entrasse aqui no cemitério, todo mundo levantava daqueles túmulos, porque quando Jesus passava, o morto não ficava morto, o aleijado não continuava aleijado, o cego não continuava não enxergando, o paralítico andava. Então, Jairo sabia quem ele procurava e quem era a pessoa que ele procurava. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, ele não tinha a menor dúvida. E você? Você reconhece que Jesus é o Filho de Deus? Você reconhece e crê que ele pode entrar nessa sua situação aí, no seu lar, na sua vida, nas mais variadas áreas, e fazer um milagre a partir do momento que você falar: eu creio que Jesus pode. Eu creio que ele tem todo o poder. Porque a Bíblia diz, nessa mensagem que eu estou levando, que está na palavra de Deus em Lucas 8, a partir do 40, que Jairo era um príncipe, era um líder religioso dos judeus, mas ele vai até somente aquele que poderia resolver a situação dele, porque se Jesus não fizesse, ele sabia que os médicos já não puderam fazer. E quando ele se prostra, o que significa se prostrar? Reconhecer que ele é Jesus, reconhecer que precisamos dele, reconhecer que nós temos que dobrar o nosso joelho, se colocar na posição de servo, na posição de alguém que reconhece a soberania do Mestre. Então, em nome de Jesus Cristo, e quando Jairo faz isso, Jesus Cristo, ele vai então caminhar até a casa de Jairo. Mas como eu estava dizendo, onde Jesus ia passando, quem estava enfermo ele ia curando. E nesse meio tempo, ou nesse inteirinho até chegar à casa de Jairo, surge uma mulher. A menina tem quanto? 12 anos, uma criança praticamente. E vai chegar diante dele uma mulher, que a palavra de Deus diz que ela tem fluxo de sangue. Ela tem um fluxo de sangue há 12 anos. Sabe o que é uma mulher verter sangue? Aquilo que acontece uma vez por mês para as mulheres normais, na idade que ela ainda menstrua, digamos assim. Essa mulher está simplesmente, não é 12 meses, 12 anos que ela perde sangue. Diz a palavra que ela tinha procurado todos os médicos, num dos evangelhos fala, e quando ela passa por toda a medicina da época, talvez ervas, curandeiros e tantas outras coisas, diz que ela estava no estado, melhor dizendo, ainda pior. Mas quando ela vê Jesus, imagine Jesus, uma multidão acompanhando ele se dirigindo para a casa de Jairo para orar, para que aquela criança fosse curada. A multidão, uma mulher que talvez estivesse praticamente pele e osso, ela usa uma estratégia. Se ela vai de frente, eles atropelavam ela vai por trás. Eu creio que ela é muito magrinha, vai passando, imagina ela passando no meio da multidão, e ela toca nas vestes do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra é para você. Toca nas vestes do Senhor esse momento. Se é de dia, se é de noite, é de manhã, não sei que momento você está vendo essa mensagem. Toca. Como que eu vou tocar? Ele não está aqui. Toca. Toca com oração. Toca com clamor. Se prostre diante dele. E quando ela toca Jesus, que era o Filho de Deus, quem lhe tocou? E os apóstolos, os discípulos que acompanhavam, Pedro, Tiago, João, dentre outros, vindo para ele e disse: Senhor, como pode dizer que alguém te tocou no meio de milhares ou de tantas pessoas? Muitos te tocaram. Mas só que Jesus Cristo não era e não é um homem, não era comum. Ele era assim um ser físico, mas ele era o próprio Deus também aqui na terra. Ele fala: não, só que de mim saiu a virtude. Então dele saiu a virtude da cura, a virtude que o Pai lhe dera.
E quando ele fala isso, essa mulher se prostra e fala, realmente eu toquei. E ali fica se sabendo então dessa mulher, estou dizendo que é curada. E Jesus segue e vai para a casa de Jairo. Chegando lá, ele também cura aquela menina. Olha, você que já procurou de tudo na vida, a palavra é: se prostre diante de Jesus. Creia que Ele pode curar essa enfermidade, ou mesmo te dar um livramento. Talvez você está ameaçado de morte, né? Você está no mundo do crime, você está no mundo do tráfico. Se você crê que Jesus vai te dar livramento, eu já vi testemunho de pessoas que quando deixaram esse mundo do crime, prometeram eles de morte, mas sabe o que aconteceu? O próprio Deus cegou as pessoas que iam matar essa pessoa, que entregou sua vida a Cristo. Eles passaram por essa pessoa e não conheceram. Se você crê, você pode ser o maior traficante. Você pode ser o dono da boca do fumo. Você pode ser um criminoso. Jesus te convoca nesse momento. Se prostra diante dele e não aceita mais essa vida que você vive no mundo, que qualquer hora você vai perder a sua vida. Se prostra diante de Deus para que o seu casamento seja restaurado, seus filhos resgatados, para que você tenha um bom emprego e a sua mesa seja farta. Em nome de Jesus, a palavra que eu te deixo é essa: se prostre diante de Jesus, que Ele vai te entregar a vitória, Ele vai te dar os caminhos, e acima, Ele vai te dar o livramento, e Ele vai salvar a tua alma. Se você crê, diga amém, e vai rapidinho se prostrar diante de Deus.